Agora vai falar de um assunto que eu tenho certeza que você está esperando faz um tempo. A gente recebe diariamente muitos pedidos para o assunto de hoje, que é menopausa, reposição hormonal, climatério. Vamos falar assim, menopausa é o nome dado à última menstruação que ocorre após uma queda natural dos hormônios reprodutivos, tá? Normalmente entre 45 e 55 anos. Aí com essa transição, a produção de estrogênio e de progesterona diminui significativamente. E a gente começa a sentir um monte de mudança no corpo, alguns sintomas ruins, como, por exemplo, ondas de calor, insônia, alteração de humor, né? Tem também questões ligadas à saúde íntima, ao sistema urinário e, de fato, podem impactar muito a qualidade de vida das mulheres. Para amenizar esse desconforto, muitas vezes que tiram a gente de fato do eixo, a terapia hormonal surge como uma alternativa muito boa e eficiente. E aí, muitos estudos, com muita evolução da medicina, a gente já sabe que existem paradigmas antigos e hoje já são vistas as reposições de forma diferente. A gente vai conversar com quem entende disso, porque não para de estudar, está sempre presente em todos os congressos internacionais, tem acesso a todos os principais estudos, é o endocrinologista, um dos mais reconhecidos do nosso país, doutor Filippo Pedrinola. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigado, Claudia. Sempre bom. Sabe que eu sou sua fã e sou fã do seu trabalho, né? Eu ia sentar aqui do seu lado. Não, eu fico aqui então. Então tá bom. E aí a gente vai batendo esse papo, depois a gente vai ter perguntas aqui, porque a turma já mandou um monte de perguntas, doutor. Mas outro dia eu estava até assistindo a um podcast falando sobre menopausa, eu fiz uma introdução muito curta, mas assim, é muito ruim menopausa, vamos falar a verdade. Os sintomas do climatério, vocês homens não fazem ideia do que sejam, mas eles são de fato desagradáveis para a maioria das mulheres, né? Algumas passam por essa condição meio que sem sentir. Elas são as felizadas, mas a maioria sofre, né? A maioria tem muitos sintomas. E eles começam bem antes da menopausa. Porque existe esse período chamado de climatério, que é um período de transição, ou perimenopausa, né? Então isso acaba, o envelhecimento ovariano já começa na mulher por volta dos 35 anos de idade. Então, quer dizer, na verdade os ovários já vão diminuindo a produção dos hormônios, né? Principalmente do estradiol, da progesterona, da testosterona também. Então esse processo de envelhecimento ovariano que vai culminar depois na menopausa, que é em média na nossa população entre 48 e 51 anos de idade. Então tem todo esse período onde a mulher já pode começar a sentir, né, ter alguns sintomas por causa dessa flutuação hormonal que já começa a acontecer. É claro que os sintomas eles vão aparecer mais no período que a gente chama de perimenopausa, que é depois dos 40, 45 anos de idade. Então, uma fase mais inicial, chamada de perimenopausa inicial, onde vai tendo já uma certa flutuação desses hormônios, alguns sintomas menos intensos, como por exemplo o ciclo um pouco irregular, que eles podem ser mais curtos, ou às vezes mais longos, algum tipo de calor, insônia, alteração de humor. E depois a perimenopausa mais tardia, que aí é já, vamos dizer assim, 2, 3 anos antes da menopausa, onde esses sintomas vão se acentuando. E depois a gente chama de menopausa quando de fato é a transição da vida reprodutiva da mulher para a vida não reprodutiva. Porque depois, quando vem a menopausa, os ovários deixam de ter os folículos, então acaba de vez a produção hormonal. Então a gente chama de menopausa quando a mulher tem a última menstruação e fica 12 meses sem menstruar. Daí a gente chama de menopausa. Então a gente vê que é um diagnóstico retroativo, né? Que você pode chamar de menopausa depois dos 12 meses sem menstruar. Mas na verdade ninguém fica esperando 12 meses sofrendo, né? Com uma série de sintomas, e a gente já sabe isso pelas dosagens hormonais, pelos sintomas clínicos. Então a gente já vai tratando bem antes. É isso que eu ia te perguntar, das dosagens hormonais dos exames clínicos, porque tem muita mulher que já faz a escolha de não menstruar atualmente, né? Não todas, mas muitas já não menstruam, ou porque usaram ou usam um implante, ou porque não fazem uso sem interrupção de pílulas anticoncepcionais. E aí, como é que fica sabendo se está na menopausa ou se não está na menopausa? Uma mulher que não menstrua. Realmente tem vários métodos, né? Os implantes, o uso de DIUs hormonais, então, por exemplo, Mirena, Cailina, porque aí normalmente perde-se o parâmetro do fluxo.
Mas aí a clínica é importante, então a gente já sabe que a idade média da menopausa é por volta dos 50 anos, mas isso pode começar antes. Então, essa ida ao médico uma vez ao ano, né, e com os exames hormonais, a gente já consegue saber, porque já vai acontecendo uma mudança de fato. Então, tem alguns exames que a gente pede normalmente, como LH, FSH, estradiol, progesterona, testosterona. Então, a gente consegue ir acompanhando e vendo, né? Tem alguns indicadores, principalmente quando sobe um tal de FSH, acima de 30, 35, a gente já sabe que a menopausa está batendo na porta. Então, os exames hormonais falam isso para a gente, assim como os sintomas clínicos. Né? E o acompanhamento é fundamental. Perfeito. Uma das coisas que eu, pelo menos quando de repente dá uma descompensada nos meus hormônios, porque eu faço minha reposição hormonal, sinto e que me é muito desconfortante é a insônia, porque como o sono é importante para a gente refazer todo o nosso organismo, né? Porque a insônia, ela vai acarretando um monte de outras coisas, a gente vai ficando irritada, a memória que já fica ruim fica um pouco pior e por aí vai. Qual é a queixa mais frequente da menopausa no consultório? A queixa mais frequente são os fogachos, as ondas de calor, né? Que isso muitas vezes acaba impactando no sono, porque essas ondas de calor são mais frequentes à noite. Então acorda a mulher, e aí tem dificuldade de dormir de novo. Então acorda suando, tem que trocar o pijama, congela o marido, né? Porque tira a coberta, liga o ar-condicionado. Então são todos sintomas, mas o mais frequente são as ondas de calor que mais ou menos 80% das mulheres que entram na menopausa têm. Então essa é a queixa mais comum. Mas muitas queixas relacionadas à parte cognitiva também, como ansiedade, depressão, o que se chama hoje de brain fog, quer dizer, aquela névoa mental, a memória que começa a piorar, dá aqueles brancos. Então, muitas mulheres por volta dos 50 anos que estão no auge da carreira, muitas vezes, como executivas, e isso faz com que tenha artigos publicados sobre isso interessantes, mostrando que algumas mulheres em posições importantes largam o trabalho porque não se acham mais aptas ou ficam inseguras numa reunião que vai falar sobre alguma coisa e não vem naquela hora. Vem aqueles brancos, né? Então, esses sintomas cognitivos também são bastante frequentes. E os sintomas urogenitais, que a gente chama, né? De queda de libido, alteração do ciclo menstrual, às vezes aumenta o volume de sangue no ciclo, às vezes para, tem mês que vem, tem mês que não vem. Então, tudo isso mexe muito. Então, essa flutuação hormonal acaba interferindo tanto na parte comportamental, emocional, como esses sintomas físicos, como calor, libido e por aí vai. Bom, que são desagradáveis, toda mulher já passou por isso, sabe. Agora, o que fazer? O que a medicina tem descoberto aí mais recentemente? Quais são as novidades para cuidar da gente com um carinho que a gente merece? Vou pedir uns minutinhos e volto com esse momento, tá bom? Doutor Filipe Pedrinola. Quero te botar em saia justa, mas é que eu acho que você concorda, né? Creatina é importante. Muito. Eu prescrevo creatina, eu tomo todos os dias. E prescrevo, na verdade, é o suplemento mais estudado do mundo, né? Que a creatina é interessante, porque ela é a união de 3 aminoácidos. Aí forma a creatina. E quando a gente toma, ela, no nosso corpo, ela vai se ligar ao fósforo e forma um complexo chamado fosfocreatina. Aí quem for lembrar lá da biologia das mitocôndrias, aí o que acontece? Esse complexo vai doar esse fósforo, que é o P, lá para a mitocôndria fazer ATP, que é a energia. Então é bom para a cuca, né, para a parte muscular, para o coração, para os rins também. Que legal. Então tem vários benefícios, não é Pego só... no pé do meu pai e da minha mãe, sempre falo, vocês já estão tomando creatina? Tomou creatina hoje? Porque tem que tomar, e tem que tomar todo dia, que me falaram que não pode esquecer, né? Mesmo que não treine. Mesmo que não treine. Ainda a gente relaciona ainda, a creatina tem que treinar. Não, é para a vida mesmo. Perfeito. Vamos lá. Doutor, tem muitas mulheres que têm medo da reposição hormonal, que preferem sofrer, mas acham que é muito perigoso. Existem riscos para quem a reposição hormonal não é indicada? As contraindicações são muito poucas da reposição hormonal. Então, a principal é câncer ativo na própria mulher, né? Então, a pessoa que tem câncer não pode fazer reposição hormonal. Outra situação é quando tem uma trombose, um quadro de trombose não resolvido, também não pode. Algumas doenças mais raras, como lúpus ou doenças hepáticas também de fígado, também não deve. Mas assim, você vê que a restrição, a contraindicação é muito pequena.
Então, são muito poucas aquelas mulheres que não podem fazer reposição hormonal. É claro que, e muitas vezes se pensa assim, eu não tenho sintoma, eu não tive calores, então não vou fazer reposição hormonal para não correr riscos. Mas a gente sabe que o problema não são só os calores, são os problemas a médio e longo prazo, como perda óssea, perda de massa muscular, alterações cognitivas, aumento de risco de doenças neurodegenerativas, como as demências. Então, tudo isso, quando a gente pensa a longo prazo, e a reposição hormonal também previne, por exemplo, o câncer de intestino, que é muito incidente. E o que mais mata a mulher depois da menopausa é infarto e derrame. São muito mais incidentes do que o câncer de mama. E isso, a reposição hormonal, pelo hormônio feminino, que é o estradiol, ele protege os vasos, a parede interna dos vasos. Então, acaba diminuindo bastante esse risco cardiovascular. Então, melhora bastante o risco cardiovascular, entre outras coisas, né? Então, as contraindicações são muito pequenas. As 3 indicações, né, as indicações formais, são na mulher fogachos, ondas de calor, síndrome geniturinária, quer dizer, ressecamento, infecções urinárias de repetição, queda da libido e osteopenia e osteoporose. Essas são as 3 indicações clássicas. Mas, na verdade, assim, muito poucas mulheres que têm contraindicação. E a melhora de qualidade de vida é muito grande, né, com a reposição hormonal. Então, nesse sentido, acho que o grande medo da mulher é câncer de mama, né, porque depois de um estudo que foi publicado em 2002, chamado WHI, nos Estados Unidos, foi um estudo que, ele tem várias críticas, esse estudo, mas foi um estudo muito grande. E mostrou que a reposição hormonal poderia aumentar em 26% o risco de trombose e câncer de mama. E foi nessa época que veio a verdadeira hormoniofobia, né? Então, parou-se de prescrever, ficou todo esse medo, veio muito desse estudo que depois continuou e aí se viu que foi um estudo onde a seleção das mulheres que foram analisadas são justamente aquelas que a gente contraindica fazer reposição hormonal. Porque a reposição hormonal tem que obedecer uma coisa, um conceito chamado janela de oportunidade, que é até 10 anos depois que veio a menopausa, você pode começar a reposição hormonal. Então, se a pessoa entrou na menopausa, a última menstruação foi por volta dos 55 anos, ela tem até 65 anos para tratar. E né, não é que depois dos 65 ela não pode, mas ela não vai ter os benefícios, por exemplo, de proteção cardiovascular. Aí tem que se avaliar muito o custo-benefício de se começar depois de 10 anos. Né? Então, normalmente se fala quanto antes começar a reposição hormonal, depois da menopausa, melhor. A gente tem umas imagens, coloca na tela, que aí a gente vai entendendo um pouco melhor, né? Mas eu achei interessante, doutor, fazer esse estudo, né? E falar sobre esses achismos, esse medo dos hormônios. Então, esse foi um estudo publicado pela Sociedade Britânica de Menopausa, que é uma das, vamos dizer, mais conceituadas do mundo. E nesse estudo, olha que interessante, a gente vê aqui a incidência de câncer de mama a cada 1.000 mulheres, na idade entre 50 e 59 anos. Então a gente vê ali, primeira fileira, 23 casos de câncer de mama na população geral, que não fez reposição hormonal. Quando a gente olha a fileira de baixo, quantos casos adicionais aconteceram com a reposição combinada, que é estrogênio com progesterona? 4 casos a cada 1.000. Isso quer dizer 0,4%. Né? Só que quando a gente vai ver na terceira coluninha ali, quando se usa só o estrogênio, então mulher que não tem útero usa só o estrogênio, diminui 4 casos de câncer de mama. Então o estrogênio tem um protege. Papel protetor. Olha que interessante. Quando a gente vai olhar na fileirinha outra ali mais para baixo, quando se usa pílula anticoncepcional, que a gente vê as meninas vão na farmácia, compram pílula anticoncepcional e ninguém fala nada. Isso é uma reposição hormonal, é quantidade de hormônio alta para poder inibir a ovulação e não engravidar. 4 casos a mais. E só pelo uso de anticoncepcional. O uso de anticoncepcional é mais perigoso em relação a provocar o câncer de mama do que a reposição. Pelo contrário, a reposição pode proteger. Pode proteger, depende do tipo. Então aí que tá, depende do tipo de reposição, por quanto tempo e a indicação. Mas a gente vê ali, por exemplo, só o fato de beber na mulher duas doses de álcool por dia aumenta 5 casos. Uau! Mais do que a reposição hormonal. Mulheres que fumam, aumenta 3 casos a cada 1.000. Agora, olha só a penúltima, olha que loucura, quando a gente vê
aumento de 24 casos só pelo fato da mulher ter excesso de peso ou obesidade. Então, o que a gente sabe é que o estilo de vida aumenta muito mais o risco do que uma simples reposição hormonal. Que você, pelas estatísticas, você vê, bom, aumenta 0,4%, quer dizer, menos de meia mulher, né? Então a gente coloca na balança, é um risco muito pequeno. E se não precisar da progesterona, esse risco ainda por cima diminui. Qual é a diferença da progesterona para o estrogênio? Quando... Por que o estrogênio é bom, a progesterona pode ser... A progesterona também, os dois principais hormônios que são produzidos pelo ovário são o estrogênio, que é o principal hormônio feminino, e a progesterona. E eles andam de mãos dadas, porque o estrogênio ele é proliferativo, então ele prepara o útero, o ninho, para receber o óvulo e engravidar. E a progesterona ajuda a manter isso. Então a progesterona tem um efeito para não deixar que a parede do útero fique muito espessa. Por isso que quando a mulher tem útero e vai fazer reposição hormonal, é fundamental que use a progesterona para evitar o câncer de endométrio, que ele fique muito grosso. Então o estrogênio e a progesterona andam de mãos dadas. Mas se a mulher não tem útero, nesse caso não precisa. Não precisa da progesterona. Apesar de que a gente sabe que a progesterona, quando tomada por via oral, em muitas mulheres, vai para o fígado, a progesterona natural, né? Não os progestágenos, a progesterona natural, que foi usado naquele artigo lá de 2002, que aumentava o risco. Era estrogênio, esteroide de água prenha, né? De urina de água prenha e progestágenos. Quer dizer, eram hormônios que não eram hormônios de humanos. Então, por isso que deu aquele aumento de incidência. Hoje não se usa isso mais. Então, você usa os hormônios chamados de bioidênticos ou isomoleculares. Então, você vai dar o estradiol e a progesterona, aquilo que o ovário da mulher produzia. Então, reposição é isso, vou dar aquilo que você deixou de fazer. Né? E aí, a última linha que tinha aqui naquela imagem era exercício físico. Então, a mulher que faz exercício físico pelo menos 2 horas e meia por semana, moderado, diminui 7 casos a cada 1000. Olha lá. É o que eu falo, da gente fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Então o problema a gente vê que não é a reposição hormonal. Né? Bom, eu sei que vocês têm as perguntas e eu vou dar bastante tempo para que o Dr. Felipe Pedrinola possa responder, tá? Então, capricha lá no Vida Melhor Oficial. Vou dar um recadinho e volto para perguntas e respostas. Com tempo, hein, produção? Porque a gente precisa tirar todas as dúvidas. Afinal de contas, não comemoramos o Dia Internacional da Mulher? Viva as mulheres com esse assunto importante, mas vamos viver bem. Gente, Né? a produção me falou que tem muita pergunta, doutor. Então, bora, libera já aí no nosso vídeo wall, porque é importante a gente aprender. Agora, é claro que é importante a gente se cuidar, né? Tava falando pro doutor Felipe Pedrinola. Durante muito tempo eu fiz o uso dos implantes intradérmicos. Uhum. De repente, porque a gente se perde às vezes, por isso que eu gosto sempre de lembrar. Já fez a mamografia esse ano, já fez seu check-up esse ano, foi ao ginecologista. Porque às vezes o tempo passa tão rápido e a gente esquece. Verdade. Aí, de repente, eu comecei a sentir insônia, meio esquisita, meio irritada. Aí fiz meus exames. Já estava tudo baixinho lá, precisando de repor. Uhum. Então a gente precisa ficar atento e fazer a nossa parte, né? Fundamental. Porque isso, a reposição tem que ser acompanhada, né? Tem que ser. Você A tem que ver gente como não é que tá pode o largar a útero, mão. o endométrio, como é que tá a mama. Tem que cuidar de Fazer tudo mamografia, direitinho, né? tudo certinho. Mulher é um bicho complexo, não tem jeito. A gente merece esse cuidado. Márcia Costura está dizendo, boa tarde, tenho 51 anos e já há 3 anos não menstruo mais. E agora minha médica me passou o estrogel e progesterona. É seguro fazer esse uso? É sim, Marcia. Porque essa é a reposição clássica, né? Então, o estrogel é um produto que pronto no mercado, na farmácia, muito bom, e que é o estradiol bioidêntico. Então, e aí depende da quantidade, o médico vai definir, olha, é um pump, né? Então, a embalagem, você aperta o botãozinho e sai o creme, o gel. Então, se é um pump, ou se são 2, 3, depende da mulher. E, normalmente, isso é aplicado depois do banho, na coxa, né? Para que tenha uma boa absorção. E é importante não passar creme hidratante antes, senão bloqueia a absorção. A gente sabe que algumas mulheres que usam o creme, você faz o exame, os sintomas não vão embora e o estradiol não sobe no exame de sangue, muitas vezes por uma aplicação errada, né? Mas é claro que algumas mulheres têm dificuldade do gel ultrapassar essa barreira da pele. Então, aí por volta de 15%, 20% das mulheres têm uma absorção que não é tão boa. Mas isso é caso a caso, né? Mas é mais seguro o gel do que o comprimido? Porque
não tem uma coisa chamada passagem hepática. Uhum. Então, quando se toma um hormônio feminino, o estradiol, se por boca, ele vai passar pelo fígado. E o fígado pega esse hormônio e transforma em alguns subprodutos. E um deles não é muito bom não, chamado estrona. Então a gente não quer isso. Então a reposição hormonal do estradiol, a recomendação hoje é que seja em forma de gel, transdérmico ou adesivo ou até um implante hormonal. De progesterona? A progesterona, então aqui ela está escrito progesterona, então imagino que seja progesterona natural também. Né? E aí esse pode ser via oral? Pode ser via oral, porque aí tem uma vantagem a progesterona ser por via oral. Porque, aliás, a gente sabe que como é uma molécula grande, a progesterona absorve muito mal pela pele. Então você dá o gelzinho para o estradiol, mas a progesterona é melhor tomar por boca, porque ela passa pelo fígado e aí é bom. Porque ela faz um subproduto, tem um nome estranhíssimo, chamado alopregnenolona, que faz bem para a cuca, melhora o sono, para o brain fog. Então, muitas mulheres quando começam a tomar progesterona falam, nossa, meu sono melhorou. Né? Então, é a reposição clássica. É aquele pregnenolona, não é aquele que as mulheres tomam e que fica menos inchada? Tem vários tipos de progesteronas. Né? Isso é progesterona? Aquela Pregnenolona não, é um pré-hormônio. É um pré-hormônio que vai estimular a progesterona? Ela pode se transformar em progesterona. Mas assim, é seguro desde que ela esteja sendo acompanhada. Então tem que ver se a mamografia está em ordem, como é que está esse útero, né? Então, fazer tudo direitinho, fazer né? tudo direitinho. Às vezes eu fico assustada, falo pra vocês que eu gosto de entrar para saber o que está acontecendo aí no mundo feminino. Aí tem grupos no Facebook de mulheres na menopausa e é tal de uma indicar remédio para outra. Gente, presta atenção, a nossa vida ela é preciosa, com saúde não se brinca. Médico estudou aí não pouco para tudo isso, tá? Laura Silva, boa tarde, me chamo Laura, estou na menopausa. Meu ginecologista me indicou hormônio, mas falei que não ia tomar, pois tenho medo, mas sofro muito. Tem outra alternativa? Obrigada, Cláudia e doutor. Isso é muito comum, né? Esse medo da Laura é comum, porque às vezes assim, tem história na minha família, a minha tia teve câncer de mama, ou a minha mãe teve câncer de mama. A gente sabe hoje que história familiar, né, se não for assim, não é uma contraindicação assim, de fato para a reposição hormonal. Porque o fato de ter tido casos na família não indica que você bater também. Aumenta um pouco a possibilidade? Aumenta. Mas se tiver um risco genético, a gente pede hoje painel genético. Então você consegue ver se tem genes que tem a mutação, então que tem um risco aumentado. Mas, então esse medo dela é muito comum. O ideal seria fazer a reposição. Mas é claro que se ela tem sintomas e está sofrendo com isso, existem hoje substâncias naturais, né, fitoterápicos que ajudam. E também medicamentos que ajudam, por exemplo, a tratar os calores sem ter que ser com hormônio. Existem os fitoestrogênios, né, que são aqueles hormônios naturais, vamos dizer assim. Mas não é igual a reposição hormonal, não, né? E não traz os benefícios a longo prazo. Porque... E aí tem que lembrar disso que o doutor falou, que a reposição pode te proteger contra um câncer de mama, pode proteger o seu coração, vai proteger os seus músculos de uma osteoporose. E Laura, cá entre nós, hein? Se o seu médico recomendou a reposição hormonal, ele estudou para isso, você não precisa ter medo, não é verdade? Assim, infelizmente, 1 a cada 8 mulheres teve ou terá câncer de mama. É muito incidente na população, assim como o câncer de próstata no homem, né? É o ponto fraco da mulher. Mas a reposição hormonal, como a gente viu, aumenta muito pouco. Muito pouco. É bom a gente lembrar que o maior fator de risco para o câncer de mama é a obesidade. É fumar. Segundo lugar, cigarro. Terceiro lugar, bebida alcoólica. Sedentarismo. Sedentarismo. Então pensa. Próxima pergunta. Obrigada, Laura. A Liz Rosa, boa tarde. Uma mulher que tomou anticoncepcional por muitos anos servirá para amenizar os sintomas da menopausa ou não tem nenhuma relação? Beijo para essa equipe maravilhosa. Parabéns, doutor, pelos esclarecimentos. Obrigada, Bacana essa Liz. pergunta, né, Liz? Porque, bom, como a gente estava falando no começo, a pílula anticoncepcional realmente pode aumentar risco. A gente viu lá naquele estudo publicado, né? Então, existe um aumento do risco. Então, meninas, por exemplo, que usam anticoncepcional, mulheres que usam anticoncepcional por mais de 10 anos, a gente sabe que o risco, de fato, aumenta. Proteção, nenhuma. E também não vai amenizar sintomas da menopausa e nem modificar o período, a idade que vai vir a menopausa. Então, o uso da pílula anticoncepcional não tem nenhuma relação. Nenhuma relação. Obrigada, Liz. Próxima pergunta na tela. Vamos lá, é da Mônica Emília. Olá, aos 64 anos, já menopausa, posso voltar com a reposição hormonal? Obrigada.
Esse é um caso interessante, né? A gente vai voltar para aquilo que é a tal da janela de oportunidade. Então, depende de quando veio a menopausa no caso dela. Se veio aos 54 anos, 55 anos, ainda está dentro daqueles 10 anos. E mesmo assim, é importante ver como é que está a situação dela aos 64 anos. Então é importante, assim, a gente sempre pede, por exemplo, um ultrassom, um Doppler das carótidas, para a gente ver se tem deposição de placa nas carótidas. É importante ver a saúde cardíaca, porque, como a gente viu, o uso do hormônio vai prevenir, vai ajudar a saúde cardiovascular. Mas, quando passa esses 10 anos, aí já pode piorar. Então é importante, nesse momento, ver quando vem a reposição hormonal. De repente a Mônica é super saudável, ela faz exercício, se alimenta bem, está num peso bom e, quem sabe, no caso dela, possa ser feito sim. Cada caso é um caso, então. Cada caso é um caso. Joia. Obrigada, Mônica. A próxima pergunta, vamos lá para a tela, é da Isolete Zimmermann. Oi, boa tarde. Gostaria de saber sobre hormônios bioidênticos. Então, os hormônios bioidênticos são aqueles que... esse é um termo que, inclusive, o CRM, uma época, proibiu, porque isso acabou se ficando ligado muito a uma coisa comercial. Então, hormônio bioidêntico, então vai ter só aquele médico que faz, que manda manipular. Não, os hormônios bioidênticos estão na farmácia para comprar. Então, mesmo aquele caso que a gente viu do estrogel, né, é um hormônio bioidêntico. O fato de ser bioidêntico quer dizer que são idênticos àquilo que a mulher produzia antes de entrar na menopausa. Então, isso que a gente chama de bioidêntico ou isomolecular. Então, assim, são os melhores que tem hoje e aqueles que menos têm efeitos colaterais. A gente ouvia muito falar de hormônio sintético, como se fosse um vilão. É diferente. Hormônio bioidêntico é uma coisa, hormônio sintético é completamente diferente. Os hormônios bioidênticos são sintéticos. O que era o perigoso, então, que falavam, nossa, isso é um perigo? O perigoso era, por exemplo, aquele estudo lá atrás, que vem do hormônio da égua. O Premarin, que eram hormônios extraídos de urina de égua prenha. Com 20 tipos de estrogênios diferentes, só 2 iguais ao ser humano. Então isso sim fazia mal. Hoje o fato, por exemplo, a insulina que o diabético usa, o hormônio da tireoide que se usa para quem tem hipotireoidismo, assim como os hormônios usados para reposição hormonal, eles são sintéticos, mas fazem a molécula idêntica à que o corpo produzia. Perfeito. Obrigada, Isolete, pela sua pergunta e participação. Próxima pergunta na tela, vamos lá. É da Nil Naldoni. Boa tarde. Quando eu entrei na menopausa, não pude fazer reposição hormonal porque tive trombose. Pode explicar sobre isso? Tenho 60 anos e ainda sinto calorão. A trombose, a gente sabe hoje que não é uma contraindicação absoluta, porque ela teve um histórico de trombose. Aí, nesse caso dela, primeiro, ela está com 60 anos. Se ela teve uma menopausa que veio aos 48, 49, ela já saiu daquela janela de oportunidade. Talvez seja melhor não começar a reposição hormonal. Então tem que se fazer uma avaliação cardiovascular. Tem que ver como é que está a saúde das artérias dela, a saúde cardiovascular, para ver se pode ou não. E tem mulheres que têm o que a gente chama de trombofilias, né? Tem alterações na coagulação. Então se investiga também. Então se pede o que a gente chama de coagulograma, né? Então a gente vai ver se tem alguma alteração que ela tem propensão de fato a ter trombose. Aí nesses casos, realmente tem que tomar muito cuidado, né, com isso. Em alguns casos até se faz a reposição hormonal, mas muitas vezes junto com o vascular, né, com o hematologista, e usando algum tipo de anticoagulante, né, na prevenção. E os calores, isso dá para contornar de outra forma. Tem medicamentos que ajudam a diminuir os calores sem ser os hormônios também. Que joia. Então, vale a pena você passar num médico aí para tentar, né, essa outra alternativa e olhar direitinho. Doutora, a produção está me falando que tem muita pergunta. A gente iria terminar a pauta, mas não vou terminar. Vou continuar aqui, mas vou te pedir 2 minutinhos. E você que mandou sua pergunta, segura aí que eu volto. Volto já já, tá bom? Vou voltar aqui para as perguntas, hein, gente? Vamos lá, doutor. O tempo voa aqui no programa, mas a mulherada que manda e elas querem saber. Então a gente vai tentar fazer mais perguntas. Neuza Maria diz, após 70 anos, minha ginecologista falou que não funciona mais a reposição. Vou jogar dinheiro fora? Bom, aos 70 anos não recomendo também, porque já passou aquela janela de oportunidade e talvez os riscos sejam maiores do que os benefícios. Então, Neuza, viver a vida. O que você pode fazer? Alimentação de qualidade, fazer higiene do sono para tentar dormir melhor, exercício físico, fazer alguma coisa que te dê prazer, isso é importante. Eu falo sempre aqui de alimentação, exercício, sono, mas fazer coisas que deixem a gente mais feliz, isso é muito importante, né?
Muito. Então procure fazer alguma coisa que te deixe feliz, tá? Próxima pergunta. Alice Rosana. Doutor, boa tarde. 44 anos, estou muito esquecida. Mudanças de humor, eu fico feliz, depois triste, desânimo. Passei em 2 médicas, fiz exames. Elas falaram que está tudo normal, mas sinto que não está. O que podemos fazer para melhorar? Boa tarde, Alice. Né, assim, a pergunta é ótima, porque isso é muito comum. Eu vejo isso todos os dias no consultório. É aquilo que a gente estava falando. A gente não vai esperar aparecer todos os exames de menopausa para começar a tratar. E esses sintomas, que são oscilações de humor, tem muito a ver com as oscilações hormonais, né? Aquele envelhecimento ovariano. Então, provavelmente, a Alice já está num período de perimenopausa. E isso é importante ver, porque todos esses sintomas podem ter relação de fato com isso. Então, é importante analisar em mais detalhe esses exames dela, mas na medicina é o seguinte, tem uma máxima que é o seguinte, que a clínica é soberana. Então, a gente examina, não tem outros motivos, né? Então, isso pode começar a se fazer uma coisa chamada uma certa modulação hormonal nesse período. E se for uma fase perimenopausa inicial, muitas vezes o nível do hormônio feminino está até alto. E aí, de forma errada, se começa a usar hormônio feminino, estradiol, e não piora. Pode até piorar da sensibilidade na mama, inchaço, retenção de líquido. Então, às vezes, no período inicial, o primeiro hormônio que cai não é o estradiol, é a progesterona. Então, às vezes, a gente começa a tratar com dose pequena de progesterona e tem grandes melhoras. Mas pode ser que o nível de estrogênio também esteja caindo, porque no cérebro da mulher, e tem muitos estudos mostrando isso, que existem muitos receptores em vários locais do cérebro. Então, é por isso que dá alteração de memória, que é o tal do brain fog, faltam as palavras, o humor faz assim. Por quê? Porque tem um monte de receptor lá no sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, tá isso, né? E outra, inclusive até o estradiol tem ação em núcleos cerebrais que diminui o apetite, né? Então é importante avaliar, né, como é que está isso, os exames com certeza dão algumas dicas, mas se ela está com todos esses sintomas, é importante ver se isso não tem outros motivos também, mas no caso dela pode ser que ela já tenha muito benefício de se começar a se fazer Começar a modulação. uma modulação hormonal suave. Nessa fase da Alice, que ela está falando 44 anos, né? Há 10 anos, eu tenho 54. Eu fazia uma modulação hormonal com aquele implante, que chamava? É o cometrina? Não, o do Elcimar Coutinho. Gestrinona. Gestrinona. Gestrinona é o quê? A gestrina é um progestágeno, na verdade. É uma progesterona? É um derivado da testosterona e progesterona, uma molécula parecida. Então, como se fosse progesterona com testosterona. Tem um efeito de testosterona também, androgênico. Né? Aham. Nossa, Então, foi ele muito pode- bom pra mim naquela época. Eu não sei como que tá hoje. Hoje em dia foram proibidos os hormônios, liberados. E agora, como é que tá? Tinha sido proibido, né? Os implantes Aí intradérmicos. depois foi aprovado novamente. E o que eu acho que foi ótimo, porque foi uma medida que a Anvisa tomou, porque estava se perdendo a mão. Tinha muitos implantes que não eram bons, sendo comercializados, muitos médicos não habilitados a colocar. Então é uma técnica que já existe há 40 anos ou seja, quando bem aplicada pode ser ótima. Mas se usando de forma errada, para fins somente estéticos, usando doses erradas, substâncias sem estudo, né? Então, o lado bom foi esse, de regulamentar. Regulamentar. Hoje, assim, você vai usar o implante hormonal, você tem que prescrever, justificar o porquê que está usando aquilo, né? E Ótimo. é um tratamento médico. Cuidado pra gente, né? Cuidado, Regra sempre protege. Sim. Eu acho. Então, Alice, de repente, olhar aí, procurar uma outra alternativa, um outro profissional para dar uma avaliada. Porque o que você falou que me chamou a atenção é que às vezes os parâmetros laboratoriais podem estar normais, só que não significa que ela não possa fazer nada além disso, E né? aí muitas vezes a gente faz uma coisa chamada teste terapêutico. Então, olha, eu vou te dar uma dose baixinha e você vai ver como você se sente. Isso chama teste terapêutico. Então, você dá uma dose baixa de estradiol, uma dose baixa de progesterona, e isso ela vai falar como ela está se sentindo. Então, cada caso é um caso, não existe uma menopausa igual a outra.
né? Então, por isso que a gente analisa cada detalhe, mas não dá para ela ficar assim. Não, imagina. Então, tem que tratar. Esquecida, com alteração de humor, muitas vezes coloca em risco suas relações, não sei se é casado ou não. Eu vejo, às vezes, amigas desistindo de relacionamentos super saudáveis porque elas não estão bem por conta do climatério, né? Então, como é importante cuidar, né? Cair na mão de um bom médico. Infelizmente, a gente sabe que não é todo mundo que consegue. Às vezes, nessa época, nesse período, alguns suplementos naturais ajudam. Tipo, Né? Tipo um blend de fitoterápicos. Né? Tem uns nomes esquisitíssimos, tá? Então, Simífuga racemosa é um dos fitoterápicos que se usa muito e em muitos casos, de fato, sente alívio. Né? O trevo vermelho. Então, assim, normalmente se faz um blend desses fitoterápicos. Simífuga racemosa. trevo Trevo vermelho. vermelho. Então tem outros nomes estranhos também. A joia. Olha, meninas, eu amei esse nosso momento bem feminino. Muito obrigada, Dr. Felipe Pedrinola. Obrigado. Temos muitas outras perguntas, a produção vai te mandando lá, se você puder responder, tá no nosso Vida Melhor Oficial, vai ser uma alegria, tá Vai ser um bom? prazer. Volte sempre. Obrigado. E, ó, Dr. Filippo Pedrinola, ele tá no DR Filippo com 2 P's, Pedrinola. Filippo Pedrinola. Quer marcar uma consulta? Você não vai se arrepender. É no 11 30 78 0124. 11 30 78 0124. Muitíssimo obrigada por fazer intervalo rapidinho, a gente se encontra já já. Obrigado, Cláudio.